Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Nós convidamos você mais uma vez para participar junto conosco desse culto. Participar daí da sua casa. Amém? Nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor Jesus, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que nós precisamos nestes dias é de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. Que nós menos precisamos escutar notícias que nos trazem desesperança, medo. O que nós precisamos, e é o que nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui para fazer, é trazer a esperança. Porque nós sabemos que quando nós cremos no nosso Deus, quando nós cremos num Deus que pode todas as coisas, nós podemos ter esperança e confiar que a nossa vida está nas suas mãos. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor, a ler uma palavra que fala de fé nessa noite. Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Amém, amados? É a prova daquilo que não vemos. Então, pela fé, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então, eu te convido nessa noite a usarmos essa fé. O Senhor nos permite a usarmos essa fé. Eu quero convidar você a aplicar esta fé nestes dias que são dias de dificuldades. Vamos colocar em prática a nossa fé no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor já tem providenciado a nossa libertação, a nossa salvação. Eu creio que o Senhor já tem providenciado uma mudança extraordinária na vida da nossa nação. E é assim que nós temos que crer. Amém? Então vamos firmar a nossa fé. Vamos olhar para o Senhor nestes dias. Vamos continuar inclinando para Ele a nossa oração, o nosso olhar. Não vamos olhar nessa hora para os noticiários, para as notícias ruins, mas vamos olhar para o Senhor, para aquele que tem poder para restaurar essa nação, para restaurar nossa sorte e para nos fazer viver tempos maravilhosos na sua presença. Amém? Então eu te convido a orar nessa hora. Levante-se e vamos fazer uma oração dando início a este culto. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nós podermos mais uma vez nos reunir, Senhor, na Tua presença. Meu Deus amado, fica conosco, abençoa este culto, meu Pai. Visita, Senhor, cada irmão, meu Deus amado, que se encontra na sua casa ou em qualquer outro lugar, que a Tua presença, Senhor, Deus amado, seja notória agora, Senhor, que haja regozijo, que haja, Senhor,
paz e alegria do Senhor na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, queremos descansar no Senhor, queremos esperar pelo Senhor, queremos crer, meu Deus amado, que o Senhor já tem providenciado, Senhor, a vitória do teu povo nestes dias. Meu Deus amado, portanto, nós te agradecemos e nós queremos te adorar nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor, neste lugar. Engrandecemos o teu santo nome desde já, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Está escrito na palavra do Senhor que ao terceiro dia a pedra do sepulcro rolou e lá chegou Maria, mas o morto ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. E o jardineiro lhe perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Assim como eu e você reconhecemos a voz do Mestre, essa mulher ouviu a voz do nosso Senhor Jesus. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. Oh morte, onde está, oh morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está, oh morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou.
Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor, neste lugar. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome nesse lugar. Louvado seja, Senhor, a tua presença nesse lugar. Quando todos, Senhor, achavam que era o fim de tudo, Pai amado, de tu pregado naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e com toda a sua glória e majestade, Pai amado, te damos graças, Pai. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Senhor Jesus ressuscitou. Não é Ele que dorme, não é Ele que dorme, não é Ele que está mais naquele sepulcro. O Senhor Jesus vive, Ele vive, Ele ressuscitou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, amados. Aleluia, Tu és digno, Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda glória, de toda honra e majestade. Aleluia. Glória a Deus. E continuamos celebrando o nome do Senhor, declarando que Ele é o nosso general de guerra, que Ele está vivo, que Ele é o Senhor que peleja por nós. Aleluia. Celebre o Senhor nessa noite. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Declara essa noite. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Grande és tu, Senhor, digno de ser louvado, digno de ser adorado. E nesta noite, vamos aplaudir o Senhor Jesus com muita alegria, chamando o pregador dessa noite, irmão Augusto Venâncio. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Hoje um culto especial, um culto de Páscoa. E o Senhor tem uma palavra para nós, como sempre teve em todos os outros cultos, e que você possa ficar muito atento e que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite e nos abençoar com discernimento, com esclarecimento, e que o Senhor nos abençoe como igreja mais uma vez. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Amém? Você já está com a sua Bíblia em mãos. Eu gostaria de ler para você. Amém? Êxodo 12, 11 diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento, do jeitinho que você está, onde você estiver. Curve sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Amém? Senhor, muito obrigado por estarmos mais uma vez diante de Ti. Nós chegamos aqui, Senhor amado, para ouvir a Tua palavra, para saber mais sobre Ti. Que a Tua palavra ela seja, Senhor amado,
iluminada pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, e o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, e que haja discernimento da Tua parte, e que a Tua palavra seja mais uma vez para nós, libertadora e transformadora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo, queridos? Então, nós podemos começar com a pergunta que sempre fazemos nesse dia, nesse período. O que é a Páscoa? Sempre que nos vem à mente que Páscoa tem a ver com morte e ressurreição. E você não está errado ou errada em pensar dessa forma. Mas esse momento também é momento de recordar. É momento de contar história, de relembrar prodígios e maravilhas, de comer juntos diante do Cordeiro, não estarmos sozinhos. Esse momento é tempo de esperar o próximo chegar até a mesa e, se necessário, é tempo de providenciar o alimento ao próximo. Então, vamos falar sobre alguns pontos a respeito da Páscoa. Nesse momento tão importante, nesse momento tão singular, que o Cordeiro da Páscoa representa Jesus Cristo, isso nós já sabemos. Todos nós já sabemos. Nossos filhos já sabem, nós ensinamos para nossas crianças. Mas o que devemos ter em mente é que Jesus, ele é o sacrifício aceitável. O sacrifício aceitável que o próprio Deus instituiu, que o próprio Deus ele estabeleceu, que o próprio Deus ele criou. Isso é algo que deve ficar muito vivo em nossa mente, muito vivo na nossa vida, que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro que se sacrificou, que foi sacrificado, o que nós chamamos de sacrifício definitivo. Mas nós lemos ainda há pouco, em Êxodo capítulo 12, no verso 11, o versículo que fala da primeira Páscoa, a Páscoa que marca o aniversário do povo de Israel. Ali encontramos Deus orientando o povo a sair do Egito e também instruiu ao povo que ele deveria passar a celebrar a Páscoa dali para frente. E o Senhor faz essa orientação. E algum tempo depois, ou bastante tempo depois, Jesus ele faz uma orientação também aos seus discípulos. Jesus, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, Jesus ele instrui os discípulos a participarem com ele da ceia do Senhor. E diante dessa ceia, que seria a nova Páscoa, ele orienta também os seus discípulos que eles deveriam fazer aquilo para lembrar do Senhor, para fazer aquilo em memória do Senhor, em memória de Cristo, até que ele voltasse. Então, vamos ler alguns versos desse texto. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 27. Eu vou ler para você. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é eufemismo para morte. Não tem poucos que já morreram indignamente. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Até o verso 33. Então, irmãos,
Você já leu esse texto várias vezes? Ou você já acompanhou esse texto várias vezes no momento da Santa Ceia do Senhor? No último domingo, na nossa ceia, você leu esse texto. Você acompanhou esse texto. Você participou da ceia do Senhor durante a leitura desse texto. Mas, geralmente, essa leitura dos outros versículos, porque geralmente a leitura da ceia, ela é do verso 23 até o 25. Não se lê antes e não se lê depois. E os versículos depois do verso 25, eles são um pouco indigestos para algumas pessoas. A leitura depois do verso 25, que é a leitura que nós fizemos, ela, em primeiro momento, ela é uma leitura que ela nos perturba. Ela nos dá princípios a pensarmos algumas coisas. Mas se você pensa de alguma maneira equivocada sobre esse texto de 1 Coríntios, e você, até de certa maneira, você discrimina, porque você acha que não devemos participar da ceia indignamente, porque estamos em pecado, por exemplo. Essa é a primeira interpretação que vem à nossa mente quando lemos esse texto. A primeira interpretação que vem à nossa mente quando nós pensamos nessa leitura, não do verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A princípio, podemos pensar que é o pecado que nos impede de participarmos da ceia do Senhor. A princípio, talvez seja o pecado que nos impeça de participarmos junto com os irmãos da Santa Ceia do Senhor, que é a nossa nova Páscoa, que foi o que o Senhor instituiu para nós, para que nós celebrássemos em memória dele, comêssemos e bebêssemos em memória dele. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de, 2 pontos que eu gostaria de lhe dar nesse momento e falar para você. O primeiro deles encontro em 1 João, no capítulo 1 e no verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, irmãos, o primeiro ponto quero lembrar para mim e para você, que pecamos todos os dias. E também gostaria de deixar uma afirmativa. Não é possível chegarmos diante da mesa do Senhor sem pecado. Não é possível chegarmos diante de Deus sem pecado. Mas calma, não se preocupe. A resposta para a pergunta que você deve estar pensando nesse momento, que você deve estar fazendo um questionamento justo nesse momento, ela está no segundo ponto. E eu gostaria de falar para você. Deus nos vê, ou Ele consegue nos ver, através do sangue de Cristo. Nós já falamos em outro momento, que Deus, Ele olha para nós através da lente, que é Cristo Jesus. Mas hoje eu gostaria de transformar essa lente e deixar mais explicado. Deus, Ele consegue olhar para mim e para você que pecamos todos os dias por causa do sangue de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro imaculado, o Cordeiro Santo, aquele que foi sacrificado por mim e por você, que se sacrificou definitivamente por mim e por você. Essa é a explicação do sangue de Cristo para nós. Na nossa leitura de Êxodo 12, no verso 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós
praga destruidora quando eu feri a terra do Egito. Você sabia que em todo o Velho Testamento, esse é o único texto que explica sobre o sangue, que dá uma explicação sobre o sangue, sobre o significado, sobre o símbolo do sangue? É o único texto em todo o Velho Testamento. E o sangue também, ele é nos relembrado em Cristo. O Senhor, Deus, ele só consegue olhar para mim e para você através do sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo não é possível Deus nos enxergar. Não é possível Deus deixar com que eu e você cheguemos até a sua mesa para ceiar junto com Ele. Então, irmãos, o segundo ponto é Deus nos vê pelo sangue de Cristo. Tendo esses dois pontos explicados, nós precisamos então falar um pouco sobre o verso 27 de 1 Coríntios. O verso 27, precisamos falar um pouco sobre beber e comerem indignamente. O que então isso se trata? Já que sabemos que pecamos todos os dias, sabemos que só é possível chegar diante de Deus através do sangue de Cristo. Então, o que é beber e comer indignamente? Para entendermos, nós precisamos ler mais alguns versículos. Para nós entendermos, nós precisamos ler ainda em 1 Coríntios 12, nós precisamos ler eu vou abrir aqui para ler para você. Em 1 Coríntios 11, nós precisamos ler os versos 20, 21 e 22. Eu vou ler para você. Diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, o que isso significa? O que 1 Coríntios 11, de 20 a 22, está falando para nós? Naquela época, naquele momento lá em Coríntios, os coríntios não tinham templo. Não existia templo naquele momento. Naquela época não tinha templo. As pessoas se reuniam em casas. E a ceia, ela era a refeição principal da noite. Mas quando diante do Senhor acontecia a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o momento mais importante de um culto. A Eucaristia é um momento de maior reverência, de maior importância. É o momento onde nós estamos mais envolvidos no culto ao nosso Deus. Isso é a Eucaristia. E a ceia era a refeição mais importante da noite, mas quando ela é feita com reverência, dentro da Eucaristia, ela era em louvor a Deus, em reverência a Deus. Era a lembrança de tudo o que havia acontecido com o povo. Era o momento de reverenciar, é o momento de lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. É o momento de lembrar que o nosso Salvador havia estado diante deste mundo, tinha estado neste mundo e havia morrido e estava vivo, interagindo por nós, intervindo por nós diante de Deus. Então, quando isso não acontecia, não havia reverência, não havia culto.
E quando não havia culto, era deturpado, se era corrompido, não havia reverência. E isso é o que estava acontecendo naquele momento. O que acontecia naquele momento era essas reuniões, cada um era convidado a levar o seu alimento. Era algo muito parecido com o que nós chamamos hoje de junta-panela. Então pense você, no junta-panela, os ricos levavam os seus alimentos, levavam as suas refeições, levavam os seus pratos. As pessoas pobres levavam também os seus alimentos. E algumas pessoas eram tão pobres que não levavam nenhum alimento, porque não podiam levar. E o que estava acontecendo ali era que as pessoas não estavam aguardando umas às outras no momento de ceiar, no momento de comer. Eles estavam sendo irreverentes diante do Senhor. Não havia um momento de aguardar um pelo outro. Não havia um momento de estar junto em comunhão um com o outro, no trocar de pratos, no alimentar do necessitado. Eles estavam pensando em si mesmos, pensando nos seus próprios afazeres, pensando no seu próprio satisfazer, pensando nos seus, pensando nas pessoas mais próximas. Não estavam pensando um nos outros. Imagine você comer indignamente na mesa do Senhor, sem reverência. Era deixar o outro com fome, era deixar o outro faminto. E isso é algo que nós devemos nos atentar hoje em dia. Não é diferente conosco. Nós temos templo, apesar de não estarmos podendo vir ao templo, estar no templo, nos reunirmos no templo, mas esse momento vai passar. Mas estar diante do Senhor, podemos estar em qualquer lugar. Você nesse momento está diante do Senhor, no seu lar, com a sua família, na sua casa, louvando e adorando a Deus em comunhão. E esse momento de Páscoa é um momento muito importante para nós, porque a Páscoa ali é um momento de comermos juntos, diante do Cordeiro de Deus. É tempo de não estar sozinho, é tempo de relembrar o que a ressurreição de Cristo representa para nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, em nossas vidas. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de relembrar histórias que é a nossa história. No primeiro texto que nós lemos em Êxodo, o povo depois ele foi orientado a continuar celebrando a Páscoa, e a Páscoa ela tinha um propósito. O líder da casa, o líder da família, em algum momento da celebração da Páscoa, ele sentava e contava a história do que havia acontecido com o povo. A história da maravilhosa libertação do povo do Egito e de tudo que Deus havia feito, das maravilhas, dos prodígios, dos milagres, das pragas que Deus ele jogou sobre o povo do Egito para que o povo de Israel, aquela nação, fosse liberta. Não é diferente comigo e com você, querido. Esse é o momento de Páscoa que nós nos reunimos e contamos histórias, a nossa história, a maravilhosa história da nossa libertação, a impressionante história da nossa salvação, da sua salvação. Não importa se você foi salvo por Cristo há um mês, há um ano, há 2, há 20, há 30 anos, é uma maravilhosa história a ser contada. Conte, relembre, converse sobre tudo que Deus fez para você, tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Cristo proporcionou de transformação na sua vida, no seu lar. Que você use esse momento de nos reunirmos em família, de estarmos juntos em nossos lares, para relembrar as maravilhosas histórias de Deus na sua vida, na vida da sua família. Que você possa abençoar pessoas todos os dias. Que você possa estar diante do Senhor, junto em comunhão, junto com o seu lar, junto com a sua família, junto com a sua casa. Que Páscoa também seja tempo de chegarmos à mesa juntos,
em todos os nossos lares e comemorar o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas, acima de tudo, nós enfatizarmos a ressurreição dele. Cristo não está morto. Não é a história de uma pessoa que morreu. A Páscoa é a história de uma pessoa que ressuscitou e vai viver eternamente. Que deu a nós a oportunidade de vivermos junto com Ele eternamente uma vida de transformação, uma vida de salvação. Que nós possamos continuar perseverantes diante do nosso Deus. Você, a sua família, o seu lar, a nossa igreja, a nossa comunidade, que nós possamos ser abençoados por Deus nessa Páscoa, que você possa contar histórias fantásticas, histórias incríveis, histórias de libertação, de transformação, de vida com Deus, e que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, que você possa abençoar pessoas, que você possa alimentar pessoas com suas histórias, alimentar pessoas com a sua vida, que você possa alimentar a esperança nas pessoas de transformação, de mudança em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi o sacrifício, que foi dado por Deus, que foi planejado por Deus, foi instituído por Deus. Quando Deus instituiu esse sacrifício, foi para que eu e você fôssemos salvos em Cristo Jesus. Que nós possamos contar boas histórias durante toda a nossa vida, e que sempre que nós formos chegar diante do Senhor, diante da mesa do Senhor, nós possamos chegar com bastante reverência, e possamos aguardar uns aos outros, e celebrarmos a Cristo com toda a reverência, com toda o reconhecimento da sua santidade, do seu amor, do seu poder e das suas maravilhas, porque foi o que o Senhor nos orientou a fazer, que nós possamos fazer isso em memória de Cristo, todas as vezes que estivermos reunidos em Cristo Jesus como igreja. Amém, irmãos? Gostaria de convidar você nesse momento a orarmos mais uma vez. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, como igreja. Que o Senhor possa abençoar cada lar, abençoar cada família reunida nesse momento. Que o Senhor possa estar, Senhor, com eles, reunidos com eles nesse momento. E que eles possam abençoar pessoas e entender que nós estamos diante de Ti. E fomos convidados, Senhor amado, a relembrar o Cordeiro, Senhor amado, que foi sacrificado por amor a nós, que nos libertou, e que possamos contar histórias maravilhosas, histórias de transformação, histórias de amor do nosso Deus por nós. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, a cada dia, que o Senhor possa estar nos orientando, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Nesse momento, nosso pastor José Ivani, vai estar nos despedindo em oração com a bênção apostólica. Amém? Amém, amados. Graças a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha recebido, se alimentado da palavra do Senhor através deste culto. Que você possa terminar essa noite com a sua fé mais firme, que você possa terminar e dormir nessa noite com o seu coração cheio de esperança, de confiança no Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor, que o Senhor possa renovar a alegria dele na sua vida. Tenha uma ótima semana. Vamos continuar crendo que o Senhor, o nosso Deus, está conosco e que Ele está nos dando vitória, que Ele continuará nos dando vitória hoje, amanhã, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Busquemos ao Senhor, continuemos buscando ao Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém?
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado com a tua igreja. Fica conosco. Continua, Senhor, Deus amado, com cada irmão, meu Pai amado. Deus da tua igreja, Pai. A Igreja Batista Chamar, a Igreja Batista Nova Sião. Meu Deus amado, fica com cada um. Cuida, Senhor, de cada um, meu Deus. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.